Muito bem, bom dia, Gabriel. Bom dia, Tarsila, bom dia a todos os ouvintes. Iniciando aí mais um Em Dia com Direito, né? Hoje na quarta-feira, hoje é dia 4 de fevereiro, nosso primeiro do mês, né? É mesmo, Nosso hein? primeiro É do verdade. mês, pois é. Setembro já, né? Setembro, pois é. E aí, setembro chove? Aí eu já não sei. Aí você tá entrando numa área que não é muito minha especialidade, não. Setembro chove, setembro. Que piada de tiazona que você tá tentando fazer, Tarsila? Não captei aqui. Setembro chove. Setembro Chove. Chuva. Meu Deus do céu. Gente, por que toda vez que eu faço a pergunta, todo mundo Senhor paralisa? Jesus. Fica todo mundo pensando besteira, tá vendo? Mente Pensando poluída. besteira, né? É piada de tiazona, né? Não, A gente tiozão. É, né? No caso, tiazona que tá fazendo, né? Ai, meu Deus, o pessoal da guerra, essa foi boa. Essa foi boa. Paralisei o Gabriel. Então vamos lá, vamos parar. Vamos parar de brincadeira, então vamos lá. Superendividamento é o nosso tema de hoje, né? Então vamos iniciando já com a pergunta: o que é considerado superendividamento e quando ele se torna um problema? Tarsila, superendividamento é uma questão tão importante no Brasil, não só no Brasil como no mundo, né? Mas no Brasil a gente observa isso com mais propriedade, que foi editada uma lei, que é a lei do superendividamento, que está na ativa aí desde 2021, que prevê mecanismos de proteção ao consumidor que está superendividado. Qual é a diferença entre o endividamento? Dívida todo mundo tem, né? A gente espera que as dívidas estejam em dia, mas dívidas todos temos. O superendividamento, ele se torna uma realidade quando o mínimo existencial está comprometido. O que significa isso? Aquela pessoa está tão endividada, ela está tão atolada em dívidas que ela não tem nem valores para manter sua própria subsistência, né? A lei fala em 25%, se a pessoa estiver vivendo com 25% do salário, tá? Tem outras correntes que defendem que um comprometimento de mais de 50% com dívidas já seria suficiente para gerar o superendividamento. Então, algo entre 25% e 50% do salário descomprometido já seria suficiente aí para estar caracterizando o superendividamento. Viu o sol, né? Clareou. Deram a luz aqui, ó. Nossa senhora. Então vamos lá. Então, quais são os principais direitos do consumidor endividado? O consumidor endividado, ele tem direito, primeiro, à informação. Ele tem que ter informação clara sobre quais são as dívidas, quais são os juros que incidem sobre aquela dívida, né? Como ele pode fazer para pagar. Ele tem direito a negociar essa dívida. Negociar a dívida, pessoal, não é impor valor de parcela ao credor, não. Ninguém tem esse direito. Eu devo 100 mil reais, eu tenho condição de pagar 100 reais por mês. Não é por aí, né? Isso não é negociação. Você tem direito de negociar. Você não tem direito de impor valor de parcelas. E você tem direito também a não ser cobrado ou pressionado de forma abusiva, né? De forma que possa te constranger. Isso também não é direito do credor. É porque tem gente que acha assim, né? Tô devendo, vou lá conversar com o banco e tal, ou com seja lá quem for, né? E, não, mas eu só posso pagar assim. Pode acontecer, né? Pode acontecer, mas não é obrigatório. Principalmente se estiver perto da prescrição. Se estiver perto da prescrição, o banco aceita parcela até de R$ 1,99. Primeiro, porque esse e os juros aumentam muito mais, né? Com certeza. Esse parcelamento que você faz, você revalida a dívida. Então, o que acontece? Se você tinha uma dívida de 5 mil reais, ela vai prescrever em setembro de 2024. Você não sabe disso. O banco sabe. O banco sabe de tudo. Entendeu? Aí você procura o banco lá em setembro de 2024, faltando poucos dias para pagar aquela dívida. O banco vira para você e fala assim: não, entendi a situação da senhora, eu sei que tá difícil, vamos fazer um parcelamento aqui de 200 prestações de R$20. O banco tá fazendo porque ele é bonzinho? Não. Porque ele quer te ajudar? Não, ele quer os juros. Ele quer tanto os juros quanto a revalidação dessa dívida. Porque essa prescrição que seria em setembro de 2024 vai passar a ser em setembro de 2029. Entendeu? Você está
dando uma nova validade para aquela dívida porque você está assinando uma confissão de dívida, um novo parcelamento. Então, acontece de aceitar parcelas irrisórias assim, mas vem um preço muito exorbitante, né? Justamente. Como o consumidor pode identificar quando está em risco de superendividamento? O principal critério é o matemático, igual a gente conversou, né? Tem que analisar quantos % do seu salário está ficando livre para você depois de pagar todas as dívidas. Aí como que você faz? Você vai pegar, isso daí é educação financeira, né? Eu não sou expert nisso, não sou professor de educação financeira, né? Mas aí a gente acaba tendo que dar essas orientações também porque está intimamente ligado com o direito. O consumidor vai pegar lá o salário. Eu recebo um salário mínimo, então anota lá, 1.412. Anota lá, 1.412. Você vai descontar conta de água, conta de luz, aluguel, empréstimos, cartão de crédito, despesas fixas. E você vai ver quanto que você está vivendo, quanto que está sobrando para você viver no mês. Se estiver sobrando menos de 50%, você já pode se considerar numa situação de superendividamento. Tá? Se tiver sobrando menos de 25%, o seu superendividamento é evidente, ele é latente, tá? Menos de 50%, você pode estar entrando numa situação de superendividamento. Menos de 25%, com toda certeza, você está numa situação de superendividamento. Já está enforcado. Justamente, já está complicado, né? Já precisa procurar aí maneiras de renegociar essas dívidas. O que o consumidor deve fazer ao perceber que não conseguirá pagar uma dívida? Isso é muito importante, Tarsila, porque o que acontece? Nem sempre a solução mais rápida, na verdade, na maioria das vezes, a solução mais rápida é a pior solução, né? A solução que está ali na sua frente, aos seus olhos, não costuma ser a melhor solução. Você tem que parar e pensar, né? Vou dar um exemplo. Empréstimos pré-aprovados. Tá? Quando você entra no seu aplicativo do banco, quando você vai no caixa eletrônico e tem lá, você possui crédito pré-aprovado. Esse crédito pré-aprovado, ele tem taxas de juros fixadas além da taxa de juros normal, da taxa de juros que você consegue no caixa, tá? Então, não pegar créditos pré-aprovados. Primeiro ponto. Segundo ponto, trocar dívidas maiores por dívidas menores. Por exemplo, o rotativo do cartão de crédito, ele tem um juros gigantesco. É o maior juros do mercado. E tem muita gente que paga aquele mínimo, né? Achando que tá tudo ok, né? Justamente. Tem gente que não entende o conceito daquele mínimo. É o primeiro ponto. E o segundo ponto, tem gente que faz uma dívida no cartão sabendo que não vai conseguir pagar. Não tô falando de má fé, não. Tô falando, por exemplo, de uma situação de emergência. Alguém passou mal, precisou de um remédio caro. Precisou lá comprar um remédio de R$500, não parcela. Foi lá, passou o cartão. Eu sei que eu não tenho esses 500 para pagar mês que vem. O que você tem que fazer? Você tem que se planejar. Talvez fazer um empréstimo. Talvez consignado, que a taxa de juros é muito menor se você já for aposentado ou tiver alguém aposentado ali no seu núcleo familiar, para cobrir a dívida do cartão. Essa é uma excelente alternativa, por exemplo. É um exemplo clássico disso, né? Porque você vai trocar um juros maior por um juros menor. Uma dívida que pode se tornar uma bola de neve por uma dívida que é planejada. Isso é interessante. Temos uma pergunta aqui da Pri. Ela falou o seguinte: bom dia. Pergunta ao Gabriel em quanto tempo uma dívida prescreve. Pri. Bom dia, Pri. Obrigado pela sua participação. Via de regra, 5 anos, tá? Tem algumas situações especiais que tem que ser analisadas, né? Mas via de regra, 5 anos. Inclusive, isso vale para a Serasa, tá, pessoal? Uma dívida só pode ficar registrada nos órgãos de proteção ao crédito pelo prazo máximo de 5 anos. Isso é uma disposição prevista no Código de Defesa do Consumidor. Mas tem gente assim que fica assim, largando para pagar, né, depois de 5 anos, mas nada disso muda. Muda alguma coisa? Não entendi. Por exemplo, eu comprei alguma coisa assim, vamos supor, cartão de crédito. Tá. Meu nome ficou sujo. Sim. Aí prescreve em 5 anos. Isso. Mas o nome não sai daquela... Da listinha lá dos condenados, né? Isso, o nome sai do Serasa, né? Sai do Serasa, mas os condenados ficam lá, né? Listinha dos condenados, adorei, vou adotar. Vou adotar esse termo. Ué, mas não é? Vou adotar.
chama-se registrato, né? Fica registrado no registrato do Banco Central como prejuízo bancário, tá? Isso vai ficar lá um bom tempo, vinculado na sua ficha do Banco Central. Inclusive, você, consumidor que está nos escutando, você consegue ter acesso a esse documento. Basta pesquisar no Google lá, Registrato Banco Central, e aí você entra com a sua conta Gov, a mesma conta que entra no INSS, que entra na carteira digital, cartão de vacina, a mesma conta do Gov. E aí lá você tem acesso à sua vida financeira. Você consegue saber com quais instituições você tem vínculo, com quais bancos você tem vínculo e quais os prejuízos que você já causou a alguma instituição financeira. Fica tudo registrado lá, no registrado. Então, de certa forma, vai estar limpo, mas vai estar registrado sempre em algum lugarzinho. Um bom tempo. Na lista dos condenados. Adorei a lista dos condenados. Achei chique. Então tá bom. Tá respondido aí, né, Pri? O negócio é feio. Tá achando que é fácil, moleza, né? Não, o negócio fica lá um tempão, né? Mas tem... Você chegou a falar uma vez que tem como tirar, né? Do registrato? Tem você como. Você pode exigir, né? Isso, só que você tem que ter feito o pagamento, tá? A situação mais comum que dá problema com o registrato é a seguinte: chegou lá pra você uma proposta de pagamento dessas indecentes. De 5 mil reais por 100 reais. Isso que eu ia te fazer pergunta também, mas pode ir. Tá, aí chegou lá uma proposta dessas indecentes, aí você vai e paga. Aí fica registrado lá no registrado como prejuízo financeiro. Aí você tem, sim, o direito de abrir uma reclamação, tá? Primeiro você vai tentar junto ao banco, saque 0800, né? Depois você pode tentar a ouvidoria do banco. Se não surtir efeito, você pode tentar o consumidor.gov ou o Reclame Aqui, que você vai juntar o comprovante de pagamento, você vai colocar lá o comprovante de que chegou a proposta para você e que você vai solicitar, exigir, na verdade, que essa situação de prejuízo seja modificada no registrado, porque não é justo. Quem ofereceu a proposta foi o banco, movido pelos próprios interesses. Você só foi e quitou. Não interessa o valor, então, né? Justamente, porque foi o banco que ofereceu, não foi você que pagou. Minha dívida de 5 mil, toma aí 100 reais, é o que eu posso. Não foi. Não, foi eles que... É isso que eu ia te perguntar, porque tem... Acontece muito com o cartão de crédito também, né? Mais uma do cartão, né? Que às vezes você tá devendo lá, vamos supor, uns 3 mil, aí eles chegam pra você, paga 800, tem uma oferta incrível pra você, paga 800 reais e fica liberado da dívida. No cartão de crédito, o que acontece? Normalmente o cartão aí que tem juros tão altos que chega um momento que o próprio cartão percebe que aquela pessoa não tem condição mesmo de pagar aquilo e nunca vai pagar, entendeu? Então ele pega um valor mais próximo da dívida original e costuma oferecer uma proposta de pagamento desse valor. É bem comum. Nas outras situações acontece o que eu tô te falando. Essa proposta incrível de pagar 10%, pagar 20%, pagar 30% apenas da dívida, ela costuma vir à vista e às vésperas da prescrição, né? Então vai prescrever em setembro de 24, em setembro de 24 você recebe poucos dias antes essa proposta, porque o banco sabe que é melhor ele receber 30% da dívida à vista do que não receber, porque depois de prescrito ele pode te cobrar, isso é importante, tá, gente? A pessoa pode sofrer cobrança de dívida prescrita, só não tem a obrigação de pagar mais. Não pode ser cobrado judicialmente, mas pode continuar recebendo cartas, telefonemas, de maneira controlada, né? Evidentemente. Mas isso nunca acontece, né? Normalmente com aquela sede, né? O povo que mais reclama é isso, né? É sobre isso, né? Questão de insistência, e não só do banco, telefonia, qualquer coisa, né? E fora os bandidinhos também, né? De vez em quando a gente vê uns vídeos lá na internet, né? Daqueles comediantes respondendo a questões de cobrança, né? E é terrível mesmo. Pois é. Existe algum mecanismo legal, né, que proteja o consumidor superendividado? Como eu disse, né, Tarsila, tem a lei do superendividamento, né, que ela é de 2021. E nela, a gente possui vários mecanismos, né, que permitem ao consumidor renegociar, por exemplo, a dívida em bloco. Então, por exemplo, eu devo ao Bradesco, ao Itaú, ao Santander, ao Sicoob, você pega, junta aquilo tudo e divide essa dívida em um bloco só. A lei prevê essa possibilidade. Isso eu não sabia. É uma lei bem nova. É uma lei que aqui em São João, por exemplo,
se eu não me engano, eu vi um processo só dela até hoje. Porque é uma lei que ela é muito utilizada pela Defensoria Pública. E como nós não temos uma Defensoria Pública atuante nesta área, né? Nós temos a Defensoria em São João somente para questões criminais, fica complicado. Porque imagina uma pessoa super endividada, vivendo com 10% do seu salário, procurando um advogado particular para estar pagando o serviço desse advogado, para estar buscando renegociar suas próprias... Não é uma realidade possível, né? Não é algo que a gente consegue imaginar. Então é aí que reside o problema da eficácia direta dessa lei. As pessoas que estão nos escutando, né? A gente não pode deixar de dar essas dicas, esses feedbacks aos ouvintes. A pessoa pode, em São João, procurar o Sejusc, que é o Centro Judiciário de Conflitos, né? Que é onde a gente consegue fazer ali as conciliações, as mediações para estar tentando resolver esse problema. Então procura lá as atendentes do Sejusc, os conciliadores do Sejusc, que eles vão estar marcando uma audiência com o seu credor para tentar fazer essa renegociação. E como evitar o endividamento? É isso, Tarsila, educação financeira, né? O CNJ, ele até elaborou uma cartilha recentemente, estabelecendo algumas diretrizes, né? Tanto para os consumidores quanto para os fornecedores de produtos e serviços, né? Então são aqui 3 bases dessa cartilha que o CNJ elaborou, que prevê garantir a informação e o esclarecimento específico que a concessão de crédito e a compra de prazo exigem. O que significa isso? Ficar clara a informação de que você está pegando X emprestado, você vai pagar uma taxa de juros de X% e no final você vai estar pagando Y. Se você não pagar em dia, o Y vai virar Z. Se você atrasar o Z vira tal e assim vai. Isso tem que ser uma informação clara, tem que ser uma informação verdadeira, ali no caso, para o consumidor poder se planejar, certo? Outra questão aqui que o CNJ trata como base do superendividamento: analisar as ações de marketing e evitar o assédio de incentivo ao consumo. O que significa isso? Proibir, né, as empresas de estar fazendo aquelas propagandas que incentivam o consumidor a comprar. Toda propaganda incentiva a gente a comprar, né? Claro. É o objetivo da propaganda. Mas aquelas propagandas que ficam, né? Compre, assim, de forma explícita, né? De forma que incentiva o consumismo desenfreado, elas vêm sendo alvo hoje de questionamento por parte da justiça. E a C aqui, né, da cartilha do CNJ, que é assegurar a cooperação e o cuidado com os consumidores leigos por intermédio da aplicação de normas que combatam as práticas comerciais abusivas e as fraudes, o aproveitamento da fraqueza e da vulnerabilidade do consumidor. É isso, a lei trata o consumidor como vulnerável, né? Então, por ele estar vulnerável, justamente que a lei prevê esses mecanismos de proteção. E quais são as principais instituições que podem ajudar? Você já acabou de falar, né? Praticamente já falou. O Sejusc, né? Justamente. E além do Sejusc, se você tem muitas dívidas e você tem essas dívidas com muitos credores e você não sabe nem por onde começar, você pode buscar ajuda no Procon, tá? O Procon aqui em São João funciona ali no prédio da antiga Pestalozzi, em frente ao córrego ali no prédio da Emater, do tiro de guerra ali, aqui no centro. Eu não sei como que chama aquela rua. Você sabe como chama aquela rua, Tarsila? Ninguém sabe nome de rua em São João, né? Não. Então já parece dei muita que nem referência. mora, né? É, eu só sei o nome da minha rua. Eu também. Não, eu saí de lá daqui de onde eu morei, mas mesmo assim tem hora que eu esqueço. Justamente, só sei assim, nome de umas 3, 4 ruas em São João e olha lá. Mas então procura ali o prédio do Procon, né? Vai ser atendido lá e aí você vai poder narrar sobre as dívidas que você possui e o Procon vai poder te dar uma luz como fazer essa negociação com os seus credores. Ó, seu amigo parceiro Luiz Heleno está aqui mandando um abraço para você. Falou que você é uma grande pessoa e um excelente profissional. Luiz Heleno, grande amigo, grande colega advogado aí, um abração. Isso. Também tenho o prazer de chamá-lo de colega, excelente advogado. Um abraço, meu amigo. Então é isso, finalizamos aqui hoje, né, com esse tema bem
interessante, né? Porque quem não tem uma dívida para pagar, Todos né? Quem temos. não temos uma, quem não tem uma parcelinha para pagar aí, né? Todos temos. Pois O é. problema é quando essas parcelas acabam te dominando, né? Verdade. Então deixa aí seu telefone, seu contato, né? A sua rede social também, para quem quiser entrar em contato com você, mandar mensagem, tirar alguma dúvida, né? Já pode falar diretamente contigo. Tranquilo. Quem tiver alguma dúvida pode me enviar lá no WhatsApp, que é o 988556640, 988556640. E meu Instagram é Gabriel Matosinhos. Muito bem. Aqui, falaram aqui, ó, a produção falou o seguinte, que a rua que a gente tava falando é Rua Joaquim Murtinho, antiga Pestalozzi. Aí, ó, tá vendo? Eu nem sabia que era esse nome, mas tudo bem, É. abafa o caso. Finge que ninguém falou isso. Produção conhecido também como Google Maps nos É, informou Google Maps. aqui o nome da rua, então fica aí pro nosso ouvinte, né? Qual que é o nome da rua? Joaquim Murtinho. Aí fica a Viu? informação. Pois é. Procura lá o Procon, que o Procon vai poder te Isso. ajudar também nessas situações de superendividamento. Isso aí. Então, até semana que vem, ô, Até Gabriel. semana que vem, Tchauzinho. Tarsila. Abração. Tchau, tchau, Abraço. pessoal. Você ouviu Em Dia com Direito, com o advogado Gabriel Matosinhos. De volta na próxima semana. Garbosa FM.